Vamos lá? Ok, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma espécie de programa teste. É o que em televisão a gente costuma chamar de programa piloto. A gente vai pegar uma notícia importante que esteja realmente movimentando redes sociais, movimentando a mídia, ocupando os jornalistas, né? E já antecipar e trazer a discussão para cá. E, de preferência, a gente questionar ponto a ponto, avaliar ponto a ponto por que é que essa notícia está sendo esmerilhada pela mídia e por que é que ela gera tanto interesse. Então, hoje a gente resolveu começar esse teste aqui, e eu espero que vocês gostem, eu espero, na verdade, que funcione. Nós vamos começar hoje pelo Morning Show, né? É um programa da Rádio Jovem Pan, vocês conhecem, apresentado por esse sujeito aí, o Edgar Piccoli. E vamos lá ver qual foi a matéria que eles resolveram dar maior destaque na programação da rádio. Uma bomba detonada pelo empresário. A gente abre já o primeiro assunto aqui do Morning Show com esse que foi, acho que, o principal tema do noticiário nesse final de semana, porque uma bomba foi detonada pelo empresário Paulo Marinho e fez a temperatura em Brasília subir nesse final de semana. O Marinho, para quem não sabe, a gente passa aqui uma ficha breve dele. Ele é suplente do senador Flávio Bolsonaro e durante a corrida presidencial ele cedeu a própria casa no Rio de Janeiro para que o então candidato Jair Bolsonaro montasse ali o seu espécie de QG da campanha eleitoral. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, o empresário disse que Flávio Bolsonaro contou que foi informado com antecedência de que a Operação Furna da Onça seria deflagrada. Essa operação depois atingiu o braço direito da família, o Fabrício Queiroz. O aviso teria sido dado entre o primeiro e o segundo turno das eleições gerais em 2018 por um delegado da Polícia Federal, simpatizante da candidatura de Jair Bolsonaro. Está aqui comigo já no telão, Zé Maria. Pois é, antes do Zé Maria Trindade começar a falar, é importante a gente saber quem é Paulo Marinho. Paulo Marinho é uma espécie de João Dória, um lobista, né, e que trabalha com empresários, fazendo negócios, aproximando grupos e nomes e fazendo lobby. Ele é uma espécie de João Dória, né? Só que ele é do Rio de Janeiro, frequenta o Jet Set do Rio de Janeiro, assim como o João Dória também faz o seu lobby através do LIDE. A gente sabe que ambos não produzem nada, além de extorquir, né, com simpatia e gentileza, os empresários que querem fazer negócios com o Estado, seja ele no âmbito municipal, estadual ou federal. O LIDE é para isso. Não à toa, o Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro, suplente de senador, se o Flávio Bolsonaro tiver qualquer problema de saúde, que seja quem assume a vaga, é o Paulo Marinho. Não à toa, o Bebiano, o falecido, que eu vou tratar aqui sempre como falecido, aproximou-se dele exatamente para alcançarem a família Bolsonaro. Nunca tiveram amizade, mas se aproximaram no final do ano de 2017, início de 2018, com o interesse de participar da campanha. Quem sabe Bolsonaro ali fosse o homem da vez, né? A bola da vez. Pois bem, o Paulo Marinho, sempre muito sedutor, elegante, foi ali se colocando à disposição da família, abrindo oportunidades, abrindo possibilidades. É um homem que trabalha com lobby. Para quem não sabe, o lobby é exatamente isso, é você vender, né? Você vender facilidades, você vender facilidade. Não que a família Bolsonaro tenha pago por facilidade, mas a possibilidade de ter um acesso a uma família que chegaria ao Planalto, nossa, você, né, faz de tudo para poder puxar o saco e chegar lá junto. E aí, quem sabe, fazer grandes negócios. O problema todo é que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e não deixa ninguém fazer grandes negócios. Aquele tipo de grande negócio que a gente está acostumado a ver. Pois bem, o Flávio Marinho deu essa entrevista onde ele diz que o Flávio Bolsonaro, durante o intervalo ali de primeiro para segundo turno, foi avisado de que haveria uma grande operação que alcançaria o Queiroz, o Fabrício Queiroz, aquele que era assessor, chefe de gabinete, né, do Flávio Bolsonaro lá na Alerj.
É muito interessante isso, muito interessante mesmo. Agora, vocês imaginam, se... Eu tenho que ir, pessoal. Se houvesse um mínimo de possibilidade de surgir qualquer denúncia consistente contra a família Bolsonaro, nesse intervalo, vocês acham mesmo que o PT ia perder essa oportunidade? Brincadeira, né, pessoal? A gente já começa a desmantelar essa suposta bomba, a gente começa a desarmar, a cortar os fios da bomba, exatamente nesse momento. A gente sabe que eles procuraram tudo na vida do Jair Bolsonaro, procuraram e vasculham tudo na família do presidente Jair Bolsonaro, os filhos especialmente, o Flávio, que é o 01, o Carlos, que é o 02, o Eduardo, que é o 03. Né? E não acham nada, porque, como diz o próprio presidente, o exemplo arrasta, e o pai sempre foi de dar bom exemplo. A única coisa que ele fez foi botar os filhos na política porque ele precisava de uma bancada. Ele era um homem de uma bancada só, a dele, e sempre lutou contra a corrente. Pois bem, essa denúncia agora é mais um produto das indústrias Acme, aquela do Papalégua, sabe qual é? O Papalégua vive sendo perseguido pelo Coyote. O Coyote vive comprando as armadilhas Acme, mas elas sempre dão em nada, acabam explodindo, puf, na cara dele. Pois é, agora vamos ouvir o Zé Maria Trindade, como é que foi que essa bomba repercutiu lá em Brasília. Vamos ouvir esse repórter abalizado, que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Eu imagino como é que ele vai estar hoje no Pingo nos Is. Maria Trindade, essa bomba caiu aí em Brasília, Zé, como uma bomba H ou com uma bomba que, segundo alguns correligionários do bolsonarismo ali, não tem muito efeito, não? O que você diz pra gente? Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia. Olha, é mais querosene aí na fogueira, viu? Em política se diz que todos devem cuidar muito bem dos adversários, mas melhor ainda dos aliados. E que ninguém pode ter um aliado ali tão próximo que não possa tê-lo no futuro como adversário, muito menos adversário que no futuro não possa tê-lo como aliado. Você disse muito bem, o Paulo Marinho foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, abriu sua casa. Eu estive 2 vezes na casa dele, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né, para entrevistas com o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato, né, todo mundo chamando ele de capitão. Paulo Marinho transformou a casa dele num restaurante para a equipe, né, do presidente Bolsonaro, e era uma movimentação muito intensa e os dois eram muito próximos. Paulo Marinho foi convidado para ser suplente do então candidato, o 01 Flávio Bolsonaro. Logo depois da eleição, Flávio Bolsonaro e família entenderam de que Paulo Marinho era um adversário e que estava conspirando para chegar ao Senado. Foi exatamente por aí que eles começaram a se afastar. Foi exatamente no período em que surgiu a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro com relação aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que haviam movimentado quantias exorbitantes em seus gabinetes, a começar pelo André Siciliano, que movimentou em torno de 49 milhões de reais. O Paulo do PDT, esqueci o sobrenome dele agora, é um de bigode, um careca de bigode, movimentou cerca de 30 milhões, e outros mais, né? O Flávio Bolsonaro, nessa lista de movimentação financeira do gabinete, em torno de R$1 milhão, R$1.200.000, ou seja, 600 de entrada, 600 de saída, estava em 17, né? Estava na posição 17 na lista de investigação. Mas é claro, como ele é filho do presidente Jair Bolsonaro, essa investigação inverte os papéis. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é coalhado de vermelho, em vez de investigar o André Siciliano, que movimentou quase 50 milhões de reais, prefere e prioriza a investigação do Flávio Bolsonaro, que, diga-se de passagem, até agora o Ministério Público não revelou nenhuma notícia, prova, né, concreta sobre o senador Flávio Bolsonaro.
que está tentando fazer com que a investigação siga de modo legal, através de recursos que ele acaba impetrando no Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, vocês sabem da minha opinião, eu penso que ele deveria deixar as investigações seguirem, não é? Mas ele quer que as investigações sigam de acordo com a lei. E parece que o Ministério Público do Rio de Janeiro não tem esse propósito. Mas mesmo não tendo esse propósito, eu acho muito engraçado que até agora, 1 ano e meio depois que esse escândalo aconteceu, ainda não tenham apresentado prova concreta contra o Flávio Bolsonaro. Sim, o Queiroz era o chefe de gabinete, e parece que o Flávio dava muita autonomia a esse chefe de gabinete. Se ele deu toda essa autonomia e o Queiroz fazia e acontecia e ele não sabia de nada, ele errou. Agora, se ele sabia do que o Queiroz fazia, errou mais ainda. Mas até agora, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não apresentou provas concretas. Mas isso vai sangrar o governo do presidente Jair Bolsonaro até o último dia de 2026, é o que eu espero. Né? Vamos continuar. Vamos ver o que o Zé Maria aqui está dizendo. Ai, o Paulo Marinho era muito ligado. Não, o Paulo Marinho se associou como um lobista, vislumbra lá na frente um grande negócio. Como faz o João Dória com as empresas que ele também liga, empresários a governos, sejam municipais, estaduais ou federais. Vamos lá. Para você ter uma ideia, Edgar, Paulo Marinho não foi nem convidado para a posse do presidente Jair Bolsonaro, nem na posse. Ali já estava a cisão. E ele segurou por muito tempo, deu várias entrevistas, conversamos com ele e tal, e só agora ele faz umas revelações mais contundentes. Ele conhece por dentro a família Bolsonaro, não é um inocente. Ele não conhece. Ele sabe que a família... Ele não conhece por dentro a família Bolsonaro. A família Bolsonaro é muito fechada. A família Bolsonaro é pai e filhos, né? Ninguém conhece, na verdade, por dentro a família Bolsonaro, como é o caso de toda a família. Né? Mas agora, porque trabalhou, ajudou na campanha com uma possibilidade, com uma prospecção de negócios futuros que não ocorreram, porque o presidente Bolsonaro tem um compromisso, não rouba e não deixa roubar. Agora todo mundo apresenta denúncias, mas eu acho isso incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Por que esse cara se aliou a bandidos? Por quê, hein? Ele se aliou a bandidos, né? Pela entrevista que ele deu bombástica, esse pessoal aí está envolvido com o que há de pior na política. Por que não falou antes? Ah, meu Deus! Essas questões a gente precisa sempre levantar. Vai para cima dele, e por isso ele sabe e deve ter provas do que está falando. Esse processo aí da Polícia Federal indica que alguns delegados da Polícia Federal possam ter apoiado a campanha a ponto de adiar a operação, a Furna da Onça, para não interferir no resultado da eleição. Mas a Polícia Federal, até me mandaram aqui um comunicado da Polícia Federal dizendo o seguinte, que como instituição a Polícia Federal não apoia ninguém e que defende, inclusive, investigação. Bom, isso é um ponto positivo, né? E graças a Deus agora nós temos alguém liderando a Polícia Federal que trabalha, parece, de forma independente, porque em apenas 2 semanas depois da saída do ministro Sérgio Moro, morosidade, né, a Polícia Federal já saiu por aí fazendo 1000 operações e alcançando, inclusive, assistentes e assessores de governadores como Wilson Witzel, por exemplo. Mas vamos lá, o interesse do Paulo Marinho, na verdade, é se tornar o grande adversário do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, na corrida para a prefeitura. Mas é sempre bom a gente lembrar que ele é do PSDB, do João Dória. Vou repetir, tá? PSDB do João Dória. O PSDB, na verdade, nunca se criou no Rio de Janeiro, que infelizmente o Rio de Janeiro também tem uma tendência muito mais esquerdista, né? E a boa notícia é que pelo menos o Marcelo Freixo desistiu de ser candidato a prefeito, né? E aí, essa investigação da Polícia Federal é bom que avance mesmo. Agora, eu acho muito engraçado é o seguinte, eu fui repórter por mais de 30 anos, pessoal.
quando a gente tem fonte e a polícia tem algum interesse, ela realmente libera. Mas libera informações para a imprensa, né? E vocês acham mesmo que não tem um monte de petista na Polícia Federal que queria se garantir nos carguinhos que conseguiram? Claro, toda instituição pública é coalhada de esquerdistas e de direitistas. E nos últimos anos, a gente sabe que as polícias ficaram muito mais aparelhadas. Mas, pelo menos, a Polícia Federal tem um trabalho bom, independente, né? A gente pode ter visto isso, inclusive, pelos anos de Operação Lava Jato, que só tiveram um freio durante a gestão do ministro Sérgio Moro. Por que será, né? Vamos lá. Já havia um inquérito, e ela nomina um inquérito, sobre vazamento de detalhes desta Furna da Onça. E agora, diante desta fala do Paulo Marinho, uma nova investigação foi aberta na Polícia Federal. Tá. No Congresso Nacional, a ideia da oposição é abrir uma CPI. Mas só a ideia, jogar para o público, não há clima para isso. Sabe por quê? O PT não quer abrir uma CPI porque desconfia que desta CPI da interferência na Polícia Federal pode sair um novo herói, mais forte, imbatível, Sérgio Moro. E ele disputaria o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro, tirando ali PSDB e PT do páreo. Veja bem como a política... Veja bem, a investigação na Polícia Federal vai tentar descobrir se houve vazamento na tal Operação Furna da Onça. O Congresso Nacional quer e pensa em abrir uma CPI, daquelas que a gente sempre sabe que vai acabar em pizza, como é o caso dessa CPMI das fake news. Agora, essa CPI que eles querem criar seria para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. O PT não tem interesse, porque isso poderia levantar a candidatura do Sérgio Moro. Não esquece nunca que o Sérgio tem aquela fotinho com o Aécio Neves, tá? Ele não é contra o Aécio Neves, nem contra o PSDB, pessoal. O Sérgio Moro é social-democrata, e pior, um social-democrata bem progressista. Ele faz bem a linha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nunca esqueça disso. E, por incrível que pareça, depois que ele saiu do governo atirando, até agora ele não apresentou prova nenhuma, nem mesmo a gravação do tal vídeo da reunião do presidente com os ministros, aquela em que o presidente falou palavrões, cobrando. A gente cobra mesmo, né? Quando a gente está comandando uma equipe, e se a equipe não está rendendo, a gente xinga. Porra, vai trabalhar, seu filho da mãe, não é isso? Mas, como diz o Zé Maria, essa investigação, essa CPI, não aconteça. Por quê, pessoal? Eu estava pensando exatamente sobre isso depois que eu expliquei isso para uma amiga que me ligou pelo WhatsApp querendo saber o que estava acontecendo. Eu disse, olha, não se preocupe, porque enquanto o presidente Jair Bolsonaro tiver apoio nas redes sociais, ele até tem apoio na rua, mas as pessoas não vão às ruas para se manifestar. Não é característica do eleitor brasileiro. Mas o eleitor brasileiro vai para a rede social. E a rede social tem um grande peso. E a rede social tem sistemas operacionais que controlam, que pelo menos sabem exatamente para onde está indo a onda. Vocês já viram aí em determinados programas, como no da Fátima Bernardes, como o programa da CNN, agora os jornais e os programas de entretenimento procuram sempre discutir os assuntos que são mais discutidos na rede. Aí aparece aquela nuvem lá com as palavras-chave. Aí o que acontece? Eles sabem que o apoio ao presidente Jair Bolsonaro não para de crescer. Porque se tivesse em declínio, eles já tinham derrubado o presidente há muito tempo, pessoal. O Rodrigo Maia está com N pedidos de impeachment nas mãos, mas está sentado em cima deles exatamente porque eles querem minar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a forma mais fácil? Atacar os filhos dele. Lembrem-se, eu nunca disse que o Flávio Bolsonaro era inocente, né? Mas até agora o Ministério Público do Rio de Janeiro não provou a culpa dele. Envolvimento criminoso. Não provou, né? Até
por mistério, mataram aquele capitão que era chefe da milícia lá na Bahia. E foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro que cometeu o crime, junto com a Polícia Militar lá da Bahia, que tem entre os agentes o irmão do ex-deputado Jean Willis. Esqueceu disso? Eu não. Vamos lá, continuando aqui. Anda, né? Mas, de qualquer maneira, desde o início eu venho colocando aqui que este inquérito no Supremo pode crescer e se transformar no grande movimento contra Bolsonaro. Olha, Zé, é o momento das conjecturas, né? Isso que você faz é bem provável. Veja como a política vai se antecipando e tentando antever. Né? Entenda bem, a palavra conjectura é ficar sempre na situação hipotética. É isso tudo que eles têm até agora, a hipótese. Mas até o momento não apareceu nenhuma prova que incrimine o presidente Jair Bolsonaro, o Flávio, o Carlos, o Eduardo, o Renan e a Laurinha. Não tem prova contra eles até agora, tá ok, pessoal? As coisas que podem acontecer, já que o Bolsonaro declaradamente já é o candidato aí à reeleição, então ele já vai estar no páreo ali, resta saber... É isso aí, ele já está no páreo, entendeu? E como disse o presidente Jair Bolsonaro na viagem de volta dele aos Estados Unidos, antes dessa pandemia toda, ele voltou dizendo, eu fui eleito no primeiro turno, e eu tenho provas disso. É bom o presidente apresentar logo isso, né? Porque ele é pule de 10, como se diz no turf, né, pessoal? Ele é pule de 10, é você apostar e ter uma aposta garantida. Reeleição para o presidente Bolsonaro. Até o momento ele é imbatível, e agora é tiroteio, é pau puro, é tiro, porrada e bomba o tempo inteiro em cima do presidente. Não caia nessas narrativas. Como? E se essa configuração que você aventou aí como possibilidade, aos olhos da oposição, se confirmar, é realmente uma grande chance de, se isso se efetivar, tirar fora da disputa ali, ou já pelo menos enfraquecer eventuais candidatos opositores. Deixa para a gente seguir nesse assunto, o Vinícius tem aqui... Não, imagina só, a maior preocupação deles é preservar o Sérgio Moro, reafirmando a narrativa dele de que o presidente tentou interferir na Polícia Federal, né? E aí eles estão armando o circo para, enaltecendo o Sérgio Moro, desmerece o presidente Jair Bolsonaro. Se houver alguma prova, certamente a popularidade do presidente cairia. Mas, pessoal, eles querem elevar o Sérgio Moro só para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Não se enganem, porque se eles tivessem realmente alguma prova, o presidente cairia e o Sérgio Moro viria logo em seguida. Logo em seguida, porque a esquerda não brinca em serviço, não quer o Sérgio Moro. E se ele vier, por acaso, ele vai vir ali pelo PSDB, eu não acredito, porque o Dória ainda sonha... Tem que ir. O Dória ainda sonha ser candidato a presidente, só se for por algum outro partido, porque PSDB, né? Mas as chances dele são zero. Ele acabou de enterrar o PSDB com essas atitudes ditatoriais malucas em São Paulo, junto com o apoio do prepostinho dele, o Pé na Cova, né? Então vamos lá. O Vinícius Moura tem para a gente aí como é que foi a resposta, qual foi a reação de Flávio Bolsonaro e aliados dele e também do presidente da República. Vini, vamos lá. Frente a essas revelações do Paulo Marinho, que tem desde lá pontuações com relação a Bolsonaro é um sujeito homofóbico, misógino, não é capaz de sentir gratidão. Engraçado, né? O Elias, meu amigo Elias, já esteve várias vezes com o Jair Bolsonaro. E o Elias é abertamente gay, só não é mimizento. E não é um cara de esquerda. E por isso apanha muito, por defender o presidente Jair Bolsonaro. E sempre que está com ele, é muito bem tratado e muito bem recebido. Ai, meu Deus do céu, é sempre o mesmo ataque. Não tem provas. Não, ele é homofóbico. Não, ele é misógino. Não, ele é fascista. Tá bom.
não é capaz de sentir empatia, não é capaz de dizer um simples obrigado a quem o ajudou nessa campanha. E o Paulo Marinho, Vini, foi um dos principais colaboradores na campanha, talvez ao lado de Gustavo. Ele realmente não tem empatia por ninguém. A primeira prova de empatia, pessoal, pelo sofrimento do outro, é quando vem uma lágrima nos olhos da gente. Lágrimas sinceras. E a gente sabe, a gente já viu aí diversas vezes. O imbecil Gomes tentou chorar outro dia e não conseguiu. Por quê? Aquilo ali é não ter empatia. Tá ok? Hoje eu tô... Vamos lá. Gustavo Bebiano, né, que também foi colaborador na campanha de Bolsonaro, mas o Paulo Marinho cedeu a própria casa, como eu disse aqui, Vini. Como é que foi a reação? O que responderam aí Flávio Bolsonaro, o presidente, a respeito dessas revelações feitas pelo ex-aliado? É o amigo da onça, né, Edgar, se podemos dizer assim. Pois é, o Flávio Bolsonaro emitiu uma nota oficial, Edgar, dizendo que o desespero de Paulo Marinho, que ainda é o seu suplente no Senado, ele sentiu até pena desse desespero de Paulo Marinho, que trocou a família Bolsonaro por Dória e Witzel, e que, segundo o Flávio, ele parece ter sido tomado aí por uma ambição. Ele ressalta nessa nota também, Edgar, que pelo fato de Paulo Marinho ser o seu substituto no Senado, que ele teria interesse em prejudicá-lo por saber que jamais teria condição de vencer nas urnas. Ele questiona também por que o Paulo Marinho revelou só agora essas informações, às vésperas das eleições municipais, onde eles... Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que todo eleitor deve fazer. Por que o Moro ficou 15 meses ao lado do presidente Jair Bolsonaro, já que o presidente pressionava tanto por eficiência na Polícia Federal, por interferência na Polícia Federal? Né? Mas a gente não viu a Operação Lava Jato avançar 1 milímetro durante a gestão do Moro. E o Moro tinha autonomia para comandar tudo. Puxa vida, são questões assim que a gente não consegue obter resposta, né, pessoal? Mas preste bem atenção, a mídia quer colocar a resposta na sua cabeça. E a resposta é, presidente Bolsonaro é um bandido de primeira. E aí você acredita, se quiser, se você quiser confiar nessa mídia podre. Coloca como pré-candidato à Prefeitura do Rio, e não na época dos fatos. E o Flávio Bolsonaro termina essa nota dizendo que tudo não passa de uma invenção. Queria trazer para o nosso debate também, Edgar, algumas outras reações, como, por exemplo, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vejam só vocês que o Moro resolveu agora se posicionar também com relação a essas questões. Aí coloca lá no Twitter dele, espero que os fatos revelados com coragem pelo senhor Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. Aí o Paulo Marinho, claro, responde, os fatos revelados hoje por mim são a expressão da verdade em cada detalhe. Agradeço o elogio de coragem, sobretudo vindo de uma pessoa nobre como o senhor. Verdade acima de tudo e fazer a coisa certa acima de todos. Nossa, me comove, pessoal, me comove essa integração entre eles, sabe? É uma empatia mútua. Ele diz o seguinte, no tweet, abre aspas, espero que Vamos lá. Muito isso, e o Paulo Marinho acabou replicando. Agora, vamos ao outro lado também, né? Quem saiu em defesa de Flávio Bolsonaro foi o irmão, o Carlos Bolsonaro, que também respondeu a esse tweet do Moro e disse o seguinte, estou para conhecer uma pessoa mais estranha que este senhor. Note que força narrativas com a imprensa por 24 horas, visto que jamais mostrou provas desde que pediu demissão. Exato. Enquanto ministro, era mais mudo que um cão velho. Hoje, chafurda mais que porco faminto. Né? São as palavras de Carlos Bolsonaro, que na semana passada, você se lembra, Ed, chegou a chamar aí o Moro de mau caráter. E para finalizar, o Fábio Van Garten, secretário de comunicação, também foi ao Twitter e disse o seguinte, é inverossímil a narrativa de oportunistas que buscam holofotes a qualquer preço, precisam contratar um bom roteirista para dar credibilidade a esse incrível enredo ficcional. Meu apoio ao senador Flávio Bolsonaro e ao presidente... Olha, esse Fábio Van Garten... Jair Bolsonaro
por mais esta tentativa de atingi-los. É importante a gente lembrar o seguinte, esse Fábio Van Garten, que é o secretário da SECOM, né, Secretaria de Comunicação, esse cara, a gente precisa ficar de olho nele, tá ok, pessoal? Vão ao Twitter e procurem a tweet da May Almeida. Aí vocês vão entender um pouco por que essa suspeição em cima desse cara. E ele agora saiu em defesa do Flávio, exatamente porque a batata dele tá assando, tá, pessoal? Sim, olha, Vini, que o telhado de Bolsonaro e o clã bolsonarista ali é de vidro, tá mais que comprovado. Nossa, né? De vidro. Agora, paira sobre Sérgio Moro, só para ficar na figura que você traz pra gente aí também, que agora virou adversário, e no relato tanto de Moro quanto de Paulo Marinho, essa dúvida mesmo, né? Enquanto estavam ali junto do presidente, não se arvoraram a revelar coisas. O Paulo Marinho justifica, Vini, você deve ter acompanhado e visto também, que ele fez essas revelações, segundo ele, para colaborar com as investigações. Quer dizer, bateu ali a aura, o espírito. Olha, pessoal, esse pessoal que se arvora em ser defensor da justiça e dos fracos e oprimidos, a gente está careca de conhecer, né? Ninguém defendeu mais os fracos e oprimidos do que o Lula e o PT. E a gente viu no que deu. Roubaram tudo que podiam do Brasil. Mas o presidente Bolsonaro não pensa nos fracos e oprimidos. Não roubar e não deixar roubar realmente prejudica muito os pobres, realmente prejudica muito os fracos e oprimidos. É uma coisa impressionante. Um presidente que tranca o cofre e que, na verdade, quando ele é obrigado a abrir o cofre antes de ajeitar a coisa toda, ele simplesmente se viu obrigado a abrir o cofre por causa da pandemia, né, do coronavírus. E simplesmente a gente está vendo aí Hospital Fantasma aqui em Fortaleza, compra superfaturadas de respiradores no Pará, em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Olha, a festa está aí, mas logo, logo a Polícia Federal vai estar agindo e sem vazamentos. Do Paladino, agora em Paulo Marinho, que sempre esteve junto a Bolsonaro. Adriles, vamos lá, eu quero saber de você, esse relato do Paulo Marinho, que peso tem, merece o crédito, como é que fica essa história? Tem, claro, a possibilidade dele se lançar em candidatura no próximo pleito para a Prefeitura do Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que o que não merece o crédito, realmente, eu até acho que política é o que Maquiavel diz ter sido, e não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. Mas é impressionante como as relações de amizade e de aproximação política são absolutamente artificiais na república que a gente está vivendo. Não sei se é culpa do Bolsonaro, se é culpa do ambiente político em si, ou das pessoas. Todo o meu comentário está permeado em tudo que foi dito por vocês. É uma denúncia grave, não tem provas ainda, não tem nomes. O Marinho teve um cuidado específico de não citar diretamente a figura do próprio presidente. Ele citou o próprio Flávio e fez uma acusação grave, não a Flávio Bolsonaro, mas a Polícia Federal. É isso que é interessante salientar. E é bom saber que delegados são esses, né? E quem é que vai ter ali a coragem de investigar isso e mostrar, né? Porque acusar é muito fácil. Ter provas, a não ser que assim como o Sérgio Morosidade disse que tinha 15 meses de conversas gravadas com o presidente, só se o Flávio Marinho pegou nos meses em que ele esteve em contato direto ali com o Flávio, com o presidente. E eu lembro bem que um amigo meu me disse que não era o Flávio Marinho o primeiro suplente. Era um outro sujeito. Só que aí, com aquela história da proximidade, eu já falei aqui, o cara é um cara bom de bico, bom de conversa, tiraram esse suplente, primeiro suplente, e botaram o Flávio Marinho como o primeiro suplente. É aquela coisa da sedução da campanha, né? Enfim, e agora ele vem com essa notícia bomba. Vamos esperar que as provas apareçam. Polícia Federal, que segundo o Paulo Marinho, não teria a idoneidade, uma vez que, de alguma forma, ainda que de forma informal, apoiou a candidatura de Bolsonaro, não teria idoneidade
de ter dado a Flávio Marinho uma informação antecipada sobre uma investigação em curso sobre si, que teria sido adiada para depois do primeiro turno. A gente é bom lembrar, vocês já lembraram, o Paulo Marinho é candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB, em conjunto com o Dória, ou seja, ele mudou de configuração de premissa política, ele foi um dos idealizadores da candidatura de Bolsonaro, junto com o Bebiano, dado aquele arco de... Não, ele não foi um dos idealizadores, eles foram dois chupins que tentaram ali grudar na figura do presidente para quê? Quem sabe viraremos assim uma espécie de PC Farias, né, do Bolsonaro. Quem sabe viraremos ali uma espécie de Roberto, aquele Roberto advogado do Lula, ou José Carlos Bunlai do Lula. Quem sabe, entendeu, pessoal? Esse pessoal... Choice, Bebiano, Paulo Marinho e esses deputadinhos aí da Paraíba, o deputadinho aqui do Ceará, essa gente vendeu no mercado futuro uma coisa que eles jamais poderiam entregar. Eles acreditavam poder entregar. Só que quando eles viram que estava tudo cercado ali para não haver conluio, para não haver roubo no governo do presidente Jair Bolsonaro, foi caindo um a um. Inclusive, de tanta raiva, de tanta mágoa, acabou cantando para descer, né? Porque para subir é quem vai para o céu, e aquele foi para o quinto dos infernos, com certeza. Denúncias e de investigações e de desconfianças entre o clã Bolsonaro e o Paulo Marinho, ele se afastou. E aí resta a pergunta fundamental, como vocês bem já disseram, qual a razão do Paulo Marinho estar, nesse momento, fazendo uma acusação tão grave à Polícia Federal e ao Flávio, porque é uma denúncia extremamente maquiavélica. Ele poupa o presidente, mas ele percebe exatamente, talvez que ninguém lembre, que o Bolsonaro, no início da sua gestão, disse: eu seria capaz de cortar na própria carne para dar combate à corrupção. Ou seja, e ele não fez isso, porque o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe, é provavelmente culpado da rachadinha. A rachadinha é uma prática abusiva de toda a LERJ, mas ele é filho do presidente. Não tem... Mas o presidente disse bem, se ele errou, ele vai pagar pelo erro dele. E vocês sabem muito bem, o presidente, desde que esse imbróglio aconteceu, simplesmente deixou o Flávio de lado. Deixou o Flávio se virar sozinho. Em nenhum momento o presidente fica defendendo, né, em público a postura do Flávio. Vai lá, meu camarada, e te vira. Prove que você não tem rabo preso com ninguém. É exatamente essa postura do presidente. E é isso que eles não aceitam. Então eles ficam ali atacando para criar um clima. Eu volto a repetir, se você não prestou atenção no que eu já disse agora há pouco. Eles têm a pesquisa de internet. Enquanto o presidente for forte na internet, enquanto o presidente tiver algumas manifestações fortes em Brasília, eles não vão entrar com pedido de impeachment, pessoal. Mas se houver um declínio nas redes sociais, isso é muito importante. Se você acredita no presidente Bolsonaro, se você confia que ele quer realmente mudar o país para devolver o país a nós, brasileiros, continue dando apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porque se esse apoio começar a cair nas redes sociais, aí dançou. Essa turma volta com tudo para tomar o butim de volta, né? Eles não estão satisfeitos ainda com essa vantagem que o Mocoronga deu a eles, de acesso ao dinheiro governamental, endividando ainda mais a nós, brasileiros, porque eles não pagam, quem pagam somos nós, ok? E ele não fez esse corte na própria carne, ou seja, ele priorizou a família, quando ele criou o juiz, quando ele endossou o juiz de garantias, quando ele transferiu o COAF para o Ministério da Economia. Pessoal, é bom lembrar que simplesmente o juiz de garantias não pode nem ser aplicado no Brasil. O presidente assinou lá, não vetou, exatamente porque sabe que é uma coisa improvável de ser aplicada, porque não tem concurso, não tem juiz para colocar para fazer esse tipo de coisa. Os caras estão por aqui sobrecarregados. Isso aí é mais uma daquelas leis que não pega, mas pega para a narrativa, entendeu? Pega para a narrativa para dizer que o presidente colocaria lá um juiz para proteger os filhos.
Pelo amor de Deus, né? Ainda mais o Adriles falando um negócio desse. A outra narrativa é um COAF no Ministério da Fazenda. Tem que ficar lá. Sempre funcionou dessa forma. Quando a Polícia Federal queria investigar, pedia uma petição legal a um juiz, a um promotor público, conseguia essa autorização, ia lá e investigava. Fazer o quê, né? E fez outras coisas que desagradaram o Moro. E é interessante o que você e o Zé Maria falaram, né, em relação ao Sérgio Moro e ao próprio PT. Olha o imbróglio político. O próprio PT não quer dar vazão a uma CPI que apura que seria um beneficiário direto, que não é mais. Eu lembro da teoria brilhante do professor Olavo de Carvalho, que ele fala que durante décadas o Brasil interpretou no cenário político uma espécie de teatro de tesouras, né? São vários escopos da mesma esquerda em caráter mais ou menos moderado, mais ou menos radical. O PT, o PSDB e outras fatias do mesmo escopo de um pensamento progressista. Agora a gente está encaminhando exatamente para o aspecto do teatro de tesouras da direita. O Moro, que seria exatamente... Não, o Moro não é direita, o Moro não é conservador. A avaliação desse sujeito aí está completamente equivocada. O Moro é um esquerdista, só que é um esquerdista de punho limpo, pessoal. É um esquerdista legalista. Ele é um esquerdista que simplesmente respeita a lei, cumpre a lei, mas é um progressista. É a favor do aborto. Aparentemente é um sujeito que é ateu, porque a gente nunca viu o Moro fazer qualquer defesa da ligação do ser humano com Deus, né? E outras coisas que a gente sempre vivenciou. A gente já viu aí a foto dele com o Aécio rindo, conversando amigavelmente durante um evento em 2017, no auge da Operação Lava Jato. Isso aí pegou muito mal, isso aí evidenciou para quem já desconfiava que o Moro era um cara de esquerda, só que ele é aquela esquerda limpinha. Ele não é de direita. A premissa de um governo liberal conservador de direita, moderado, enquanto o Bolsonaro seria radical, e o PT, exatamente, e outros partidos da esquerda ficariam absolutamente alijados desse processo. Eu gostaria de entender aonde o presidente Jair Bolsonaro é radical. Ele não processa ninguém, isso me dá uma profunda raiva, né? Ele não processa ninguém que o chama de fascista, que o chama de criminoso, que o chama de miliciano, que o chama de nazista. Ele não processa ninguém. Cometem os maiores crimes difamatórios contra o presidente e ele não processa. E ainda repete e diz o tempo inteiro: a imprensa não será censurada. E aí o cara que nunca pretendeu censurar ou calar os inimigos, né? Ele quer apenas que as pessoas tenham responsabilidade com o seu trabalho jornalístico, o seu trabalho de formador de opinião. E aí, a pessoa ainda vem dizer que ele é de extrema direita. Pelo amor de Deus, né? Há uma profunda confusão na cabeça dessa gente. O Moro, vou repetir, vou bater nessa tecla até o fim, não provou nada contra o presidente Jair Bolsonaro. E segundo, o Moro sempre foi um sujeito progressista, de esquerda. A esquerda limpinha, tá? Zé, vamos lá, voltando aí à politização da justiça, o próprio desembargador à frente do caso, que é o relator, né, dos dados levantados pela Polícia Federal nessa investigação e dessa operação que foi conhecida como Funa da Onça, já refutou a possibilidade de politização ali na não revelação, né, porque ele queria, segundo ele, evitar que essa revelação fosse usada como cunho político, mas também ao não revelar, a não revelação denota também e levanta algumas questões e desconfianças em relação à politização da história. Quer dizer, não levantando os dados que foram investigados pela polícia, não os publicizando, você também favorece o candidato em questão ali, que era o Bolsonaro, né, Zé? É aquela história, né? Se faz a operação ali prestes a acontecer o segundo turno das eleições, há uma interferência. Se não faz, também há interferência. O próprio, então, o juiz Sérgio Moro passou por esse processo, né? Sim. Durante a Lava Jato, de ficar sem saber. Eu queria dizer... É bom só a gente lembrar o seguinte: a Operação Funa da Onça
foi deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2018. Foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 19 mandados de prisão temporária e 3 de prisão preventiva, e 47 busca e apreensão. A ação foi um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Contou com a participação de 200 policiais federais, 35 do MP Federal e 10 auditores da Receita Federal. O objetivo da operação foi baseada na delação premiada de Carlos Miranda, apelidado de Avestruz, nas provas obtidas por meio das colaborações dos doleiros Cláudio Barbosa e Vinícius Claret, o Juca Bala, e nas investigações feitas no âmbito da Operação Cadeia Velha, para investigar a participação de deputados estaduais do Rio de Janeiro num esquema de corrupção e lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos do governo do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o delator, o Miranda, um grupo de parlamentares recebia mensalmente uma quantia do grupo político de Sérgio Cabral, em troca de apoio parlamentar, quantia que variava entre 20 a 100 mil reais. Alguém viu em algum momento uma ligação da família Bolsonaro com o então governador Sérgio Cabral? Quem acompanha a política e quem acompanha especificamente a política no Rio de Janeiro sabe que o Flávio Bolsonaro sempre foi adversário do Cabral, especialmente quando ele era, inclusive, presidente da Alerj. Antes de ser governador do Rio, o Sérgio Cabral foi presidente da Alerj, Assembleia Legislativa, reiteradamente. O nome Furna da Onça faz referência a uma sala localizada ao lado do plenário da Assembleia Legislativa, utilizada por parlamentares para reuniões curtas, entre as sessões que ocorrem no plenário, para conversas e reuniões particulares, para recepção de convidados. Segundo o historiador Gilberto Catão, a sala ficou conhecida como Furna da Onça por causa do fato dos deputados optarem por ir ao local a fim de discutir assuntos de forma acalorada. No dia 14 de dezembro, o Ministério Público Federal protocolou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região uma denúncia contra 29 pessoas suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a partir das investigações da Operação Furna da Onça. Entre os denunciados estão 10 deputados estaduais alvos da operação, o ex-governador Sérgio Cabral e os ex-secretários estaduais, assessores de gabinete da Alerj e gestores da cúpula do Detran. Vocês lembram disso, né? Em nenhum momento, pessoal, o nome do Flávio Bolsonaro esteve nessa investigação. Vocês podem procurar a lista, na imprensa tem, ok? Mas eles ficam fazendo isso porque logo depois surgiu a tal investigação do Ministério Público Estadual. Não tem, mas se aparecer, me manda aqui que eu falo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não defendo, não tenho bandido de estimação, ok? Mas até agora não tem prova nenhuma, nem envolvimento. E se o cara não estava envolvido na operação, por que ele receberia a informação de que haveria a tal operação? Esse Flávio Marinho vai ter que provar o que está falando. Que a Polícia Federal, na nota que eu me referi, ela diz que esse não é um problema da Polícia Federal, não há uma denúncia contra a Polícia Federal, sim, mas contra integrantes da Polícia Federal, e por isso mesmo há um novo inquérito que foi aberto exatamente depois da revelação. Por outro lado, também, esse inquérito, desde o início, eu estou dizendo que esse inquérito pode crescer, e é mais um ingrediente. A Procuradoria-Geral da República, né, já determinou a delegada Cristiane, que está levando esse processo, a Cristiane Correia, que ouça Paulo Marinho e também o chefe de gabinete do 01, senador Flávio Bolsonaro, né, que é o coronel também, o coronel Miguel Ângelo, e eles serão ouvidos. Devo dizer também que podem ser acrescentados a esse inquérito dados que estão em 2 outros inquéritos, o de manifestações consideradas antidemocráticas e fake news, e denúncias contra ministros do Supremo. Então, ele ficaria muito mais forte. E lembrando, Edgar, que pode ser ali o tal canto do cisne do ministro Celso de Mello, decano, que está saindo aí em novembro do Supremo, e por isso tem uma pressa danada nesse inquérito. Bom, até para terminar aqui, pessoal, isso a gente espera.
A gente espera, não, a gente já vai terminar aqui. Exatamente para dizer o seguinte: vocês repararam que o Zé Maria deu a informação de mais 2 outros inquéritos? É o da CPMI das fake news e é também o outro inquérito sigiloso do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, se um não deu, o outro não deu, e agora vem esse terceiro aí, inquérito, para tentar juntar a prova para poder fazer estofo, e como se a gente quisesse forrar uma almofada, né, encher aquela almofada para botar ela bem fofinha, bem confortável, para poder jogar e eles sentarem em cima. Não tem nada, pessoal. Não tem nada. Só tem o que a imprensa costuma fazer, trabalhar para asfaltar o terreno para a volta dos bandidos. A gente viu e a gente tem visto que não há roubo e o presidente não deixa roubar nesse governo, no governo dele, né? Agora, ele liberou grana e todo mundo está metendo a mão aí nos governos do estado, mas no governo federal, em 15 meses você não viu até agora, em 17 meses praticamente, porque maio já está quase no fim, daqui a pouco mais uma semana está no fim. Em 17 meses de governo, até agora você não viu um escândalo de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Os caras estão assim, ó, em delírio tremens. Por quê? Porque não estão conseguindo acesso ao cofre. Deu uma acalmada nesse pessoal dos estados, porque eles estão metendo a mão. Agora, o pessoal do Senado, do STF e da Câmara, está todo mundo com abstinência de roubo, né? E a gente vai esperar e vai continuar acompanhando. Se você gostou desse modelo aqui, desse formato, dá aí o teu comentário e aí, quem sabe, a gente passa a adotar e fazer esse programa vespertino todo dia, tá bom? Um beijo grande e se ligue, a mídia vai vender sempre a narrativa negativa. Eles não se interessam em mostrar as coisas boas que o presidente e o seu governo estão fazendo. Por quê? Porque o presidente cortou a verba da mídia. E aí, eles só querem se associar aos que podem liberar a grana, né? Então, fica de olho, tá bom? Beijo grande, mais tarde a gente se vê.